Bem, dando continuidade então à nossa aula sobre o capítulo 13 e 4, e nós já estamos entrando no capítulo 4, a gente estava falando sobre os catolibãs, né? Que eles nos chamam de catolibãs, de fundamentalistas católicos, né? E esse pessoalzinho aí, ele exalta o paganismo e o panteísmo. E nós pensamos o seguinte: quais as decisões do documento final da Cúpula Mundial para líderes espirituais e religiosos para a paz? Bom, quem não sabe o que é a Cúpula Mundial, eu vou dizer aqui para vocês. Que para propor, então, uma religião sem dogmas ou para se filtrar nas religiões, eles desenvolveram várias conferências, né? A Conferência do Milênio, Conferência de Líderes Religiosos, a Cúpula Mundial de Líderes Espirituais e Religiosos para a Paz, tá? Fizeram uma coalizão independente e com diferentes credos, né? Como aquele que foi preconizado por Ted Turner sob o nome Iniciativa das Religiões Unidas, que é a URI, que eu estava falando agora há pouco, e a gente, então, reforçando para vocês que eu falei no outro áudio, a URI condena a noção tradicional de evangelização, considerando a catequese uma violação dos direitos humanos, já que considera uma forma de dominação, tá? Essa noção da URI, de catequese, ela se confunde com uma corrente fundamentalista religiosa que promove a violência anticristã, certo? A volta do paganismo e a idolatria das chamados povos originários, tá? Que está saturada de panteísmo e ainda considera a nós católicos promotores, então, do fundamentalismo. Eles nos consideram promotores do fundamentalismo. Nós é que somos os fundamentalistas. Eles são os donos do mundo, né? Mas na verdade eles são o quê? A favor do aborto, da liberdade sexual dos adolescentes, da ideologia de gênero, né, da legalização das uniões homossexuais e contra o crescimento não sustentável da população. Tá? Então, o objetivo de todas essas conversações é superar as religiões dogmáticas, como a católica, por exemplo. A religião católica passa a ser considerada fundamentalista e em oposição radical à nova civilização do diálogo, da paz e do desenvolvimento. Assim, no documento final, os líderes religiosos se comprometeram a nos ensinar verdades dogmáticas, princípios imutáveis e relativizar sua linguagem e não catequizar. Lógico que a Santa Sé não assinou esse documento, tá? Não assinou e se opôs a esse programa de ação, que até se opõe absurdamente à essência do cristianismo. Tá certo? Bom, então, a decisão que eles tomaram no final da Cúpula Mundial para líderes espirituais e religiosos para a paz foi de superar, então, a religião dogmática, todas as religiões dogmáticas, tidas como violentas e fundamentalistas, diga-se católica. Os líderes religiosos se comprometeram, então, a não ensinar as verdades dogmáticas e a não catequizar. Criaram a rede global de enfrentamento à morte materna, à AIDS e à pobreza, tendo o objetivo de promover a democratização dos discursos religiosos no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos, investindo muitos recursos financeiros para este fim. Os funcionários das Nações Unidas, por exemplo, que as Nações Unidas é onde está lá a Unesco, né? Pouco se importam com as religiões. Para eles, o importante é impor uma nova ética para as religiões, como seria ela e por que a Igreja Católica seria um obstáculo para sua implantação? Muito simples. A nova ética parte do princípio onde deverá haver uma religião universal que contemple o indiferentismo religioso, o relativismo moral e a idolatria da lei positiva, que é aquela lei passível de mudanças ao longo do tempo e que serve aos interesses de quem está no poder. A nova ordem mundial, ela procura impor às religiões o relativismo moral, fazendo com que elas concordem com seus discursos e políticas. Assim, a igreja é uma barreira para esta doutrinação ideológica, por causa de sua defesa aos princípios imutáveis, que não são e jamais serão conciliáveis com o discurso de poder da nova ordem mundial. Tá? E
existe um binômio relativismo-positivismo jurídico no nosso universo cristão, que é uma clara aliança da democracia com o relativismo ético, removendo da convivência social qualquer ponto de referência moral, como a Igreja Católica, um totalitarismo aberto ou dissimulado de censura à cristandade. Esse é o binômio relativismo-positivismo jurídico, que está contaminando o nosso universo cristão. Tá? O Santo Papa João Paulo II e também o cardeal Ratzinger deram uma resposta a esse indiferentismo e ao sincretismo religioso. João Paulo II disse o seguinte, que para terminar com o pensamento relativista é preciso repetir o caráter definitivo e íntegro de Cristo, considerando contrária à fé a limitação da revelação de Cristo sendo complementada por outras religiões. Também considerou errado considerar a Igreja um caminho de salvação para aqueles que são de outras religiões complementares à Igreja e convergentes com esta rumo ao reino escatológico de Deus, que é o destino final de todo ser humano. Portanto, deve-se excluir certa mentalidade de indiferentismo, caracterizada por um indiferentismo religioso, que considera que uma religião vale por outra. Tá? Isso está no Redemptoris Missio, número 36, na página 81 do PGRU, primeira edição, certo? O cardeal Ratzinger, assinalando as diferenças da fé cristã, para esclarecer a confusão do igualitarismo, do indiferentismo e do sincretismo religioso, afirmou o seguinte, que Cristo é totalmente diferente de todos os fundadores das outras religiões e não pode ser reduzido a um Buda ou a Sócrates ou Confúcio. É realmente a ponte entre o céu e a terra, a luz da verdade que apareceu para nós. Tá? Está, conforme Ratzinger, na Conferência da Universidade Católica Santo Antônio de Múrcia, a UCAM, publicada por Zenit em 1º de 12 de 2002. Bom, aí nós temos que entender o que é o panteísmo. O panteísmo é um pensamento único que reforça um vago espiritualismo, no qual a religião é expressa de maneira ligeira e leviana. É a tentativa de viver uma religiosidade sem dogmas, sem estrutura, sem hierarquias, sem morais rigorosas. Tá? Outro conceito, o moralismo político e o relativismo ético. O moralismo político é uma linguagem utilizada como estratégia para uma sustentação pseudo-espiritual para a tirania relativista. Os nova-ordianos utilizam palavras como paz, justiça, a equidade, a dignidade, a compaixão, a tolerância, a solidariedade, o respeito à pluralidade, o cuidado das crianças, etc., que apesar de aparentemente proclamarem propósitos elevados, na verdade são utilizados para a negação de verdades imutáveis e transcendentes. O moralismo político provoca sérios problemas de adesão à fé dentro da Igreja, mascarando uma doutrina que não é católica, com termos e modos de falar que excluem o nosso Senhor Jesus Cristo, o centro do mistério cristão. Agora, o relativismo ético é uma aliança com a democracia e é o inimigo mais importante da fé cristã. É a teologia pluralista das religiões, um resultado da evolução da civilização judaico-cristã, onde suas concepções filosóficas se encontram com as concepções filosóficas e religiosas da Ásia e da Índia. Assim, o cristianismo passa a ser um fundamentalismo religioso, onde, por meio do esvaziamento do significado do conceito de diálogo, que na tradição platônica e cristã possui um significado, assume um sentido diferente, tornando-se a quintessência do credo relativista e o oposto da conversão e da missão. Dialogar significa colocar sua própria fé ao mesmo nível das concepções dos outros, sem considerá-la mais verdadeira do que a opinião dos demais. Prestaram bem atenção nisso, né? Com a diversidade cultural, ela destrói por substituição a visão cristã pela nova ética universal. Como? Comparando a cultura cristã ao estilo de vida homossexual, aos códigos de condutas para grupos marginalizados e às práticas pagãs do indigenismo. Tá ok? Então era isso que eu queria passar para vocês sobre o capítulo 3 e 4
né, passando para vocês essas informações, porque eu vi assim que ficou um pouco vago, né? Aqui eu tenho uma pergunta de uma colega de vocês sobre o ecologismo. Bom, eu vou só completar assim esse material assim, ó. O ecologismo, tá? É uma ética universal de vida sustentável, que utiliza o seguinte dogma inapelável de que os recursos disponíveis e o espaço da Terra são limitados e que o progresso industrial dos países desenvolvidos não se estenderá aos países do terceiro mundo, né? E acrescenta que a única causa de degradação ambiental nestes países é o fator demográfico e que é intolerável que os pobres, que são a maioria no futuro, que serão, né, a maioria no futuro, prejudiquem os ecossistemas do mundo para conseguir se desenvolver a qualquer preço, né, conforme a Unesco. Conforme a Unesco, né, os 10 problemas prospectivos da população, documento de trabalho de fevereiro de 1991, páginas 6 a 9. Então, segundo esse documento, o mundo foi chamado a viver uma nova ética que terá que iluminar as interrelações complexas entre os fatores econômicos, o meio ambiente e a população, cujos preceitos deverão guiar a tomada de decisão dos governos, já que esses não deverão ser considerados como medidas sobre assuntos nacionais, mas sobre assuntos de interesse internacional. Vocês viram o que está acontecendo agora, né? Donald Trump, por exemplo, disse agora há pouco, lá na ONU, que ele não vai aceitar o globalismo. Os Estados Unidos não vai aceitar nunca o globalismo, que os Estados Unidos vai aceitar o patriotismo, certo? Ou seja, quem manda ali nos Estados Unidos são eles mesmos, né? Diferente daqui do Brasil. O Brasil está totalmente alinhado ao globalismo. Esperamos agora, então, que novos, né, governantes, que novos políticos, aí, que o pessoal com essa renovação política, nós possamos voltar a ter a nossa soberania nacional, ok? Salve Maria, honra e força. Deus abençoe a todos.